Olá, obrigado por você ter clicado aqui no vídeo e se interessado por entender um pouco mais sobre blockchain. Eu me chamo Jonathan e hoje, indo direto ao ponto, a gente vai falar sobre os conceitos e nuances técnicas da blockchain sobre a perspectiva do desenvolvedor. Então, se você é desenvolvedor, desenvolvedora e está aí de olho nesse mercado tentando ou fazer um shift de carreira ou mesmo, enfim, tentando dar o seu primeiro passo como desenvolvedor já nesse contexto de Web3, de blockchain, esse é um vídeo que vai te ajudar muito. Essa é a minha esperança, esse é o meu esforço de tentar trazer um conteúdo claro, conciso, mas direcionado para desenvolvedores. Então, se esse não é o teu perfil, ou se esse não é o teu objetivo, talvez esse não seja o vídeo para você, mas se você é desenvolvedor, está procurando mudar de carreira ou iniciar sua carreira no desenvolvimento Web3, fica aqui que você vai aprender muito. Então, sem muito mimimi, vamos já para a tela e vamos começar essa nossa talk. Então, o título da nossa talk é O que diabos é blockchain? Sobre a perspectiva do desenvolvedor. Então, eu preparei aqui uma agenda só para a gente poder se guiar e vocês também se orientarem. Eu vou estar segmentando esse vídeo com aqueles cardzinhos para que você também possa pular de um tema para o outro que lhe interesse mais ou, enfim, fazendo a gestão do teu tempo. Mas a nossa ideia é que a gente consiga cobrir esses 4, 5 grandes tópicos aqui. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre a arquitetura da blockchain de projetos baseados em blockchain, porque quando a gente é desenvolvedor, a gente fica meio perdido. Você ouve falar de contrato inteligente, se ou falar de blockchain, se ou falar de bloco, de consenso, de DApp, e você fica meio que mergulhado numa imensidão de informação, mas que estão desconexas. Então, a ideia é de trazer isso tudo num full picture, né? numa foto só, e você consiga se situar ali como desenvolvedor e falar, ok, agora eu entendi o contexto. Essa é a ideia. Depois a gente vai falar um pouquinho de uma camada de integração, como é que esses dados que estão dentro da blockchain são vistos, são extraídos, são apresentados para entidades fora da blockchain. Depois a gente vai falar um pouquinho de contratos inteligentes, que vocês vão ver que de inteligente eles não têm nada. Vamos falar de dApps e, por fim, vamos falar de algumas linguagens de programação. Se você está tentando fazer esse jump, né, esse pulo, que você poderia estar olhando, observando, estudando, e onde é que ela se encaixa no desenvolvimento Web3. Ok, então, para quem nunca viu, né, a blockchain no seu contexto, né, esse é o contexto macro de uma arquitetura baseada na blockchain. Eu acho que isso fica muito mais claro agora quando você consegue perceber que nessa camada mais baixa, numa camada de armazenamento de informação, eu tenho a blockchain em si, né, eu tenho a ledger, depois eu tenho uma camada de integração, que é a camada responsável por extrair essas informações da blockchain e apresentar elas no mundo, né, no mundo exterior. Depois eu tenho uma camada de contratos inteligentes, de lógica, né, toda a lógica que é executada dentro da blockchain. E depois eu tenho uma camada mais alta que seria a interface, a UI, o aplicativo em si, né, onde você clica, onde o botão do usuário recebe o clique. E cross a todas essas camadas, como é óbvio, a gente tem uma camada de segurança que ela permeia desde a blockchain, com toda a sua criptografia, gestão de chave pública, chave privada, enfim, toda esse mecanismo de segurança que é necessário na blockchain, né? E é um dos pilares da blockchain, mas ele permeia todas as outras camadas. Então vocês vão ver que a gente vai falar de descentralização e segurança, não só no contexto da blockchain em si, mas tudo que permeia a blockchain tem que trazer junto, ou deveria trazer junto, esses conceitos, tanto de segurança quanto de descentralização, ok? Então, vamos começar aqui pelo início, né? Pela camada mais base, que é a blockchain. Então, você já me ouviu falar de ledger, né? Você já me ouviu falar de bloco. Então, o que são isso? Que são esses termos, né? A blockchain, ela nada mais é que uma estrutura de dados para armazenar informações de maneira segura, transparente e descentralizada, ok? Então, ele é, mal comparando, eu vou fazer analogias que talvez não sejam as mais corretas, mas para quem está iniciando, é para tentar fazer o sentido de te trazer para mais perto do conceito. Você pode comparar a blockchain como a grande base de informação, banco de dados, descentralizado, criptografado, okay? E distribuído. E a analogia para aí, porque é só uma analogia de conceito. Tecnicamente são coisas totalmente diferentes.
Mas como que você encaixa isso numa arquitetura de sistema é nessa camada de banco de dados, que é uma camada numa arquitetura normal para armazenamento de informação. A blockchain ela também é uma camada de armazenamento de informação, só que ela trabalha de maneira diferente, que a gente já vai ver. Então, a blockchain ela trabalha com base em transações, né? Tudo que você faz acontecer na blockchain, o resultado, a granularidade mínima ali é uma transação, e essa transação ela tem que ser validada, ela tem que ser depois inserida dentro de um outro objeto, que é o bloco. Esse bloco também tem que ser validado, e depois disso tudo acontecer, isso é encaixado, isso é um append na blockchain, né? Blockchain seria um chain de blocos, que seria a tradução literal para uma corrente de blocos. Então você consegue inserir novos blocos numa corrente, né? Sempre referenciando o bloco anterior. Então vamos ver como é que isso acontece aqui na prática nesse diagrama. Para a blockchain acontecer, a gente já falou que ela tem que ser distribuída, ela tem que ser descentralizada, ela tem que ter validações. Então, como é que isso tudo acontece na prática? Quando a gente ouve falar de blockchain, você ouve sempre uma associação com nodes, ou nós, né? A gente sempre ouve as pessoas falar, tem os nós, tem os validadores, tem os mineradores. Esses termos você já deve ter ouvido aí em algum momento. E esses termos, né? Eles nada mais são que são servidores. Esses nós, eles são servidores espalhados, distribuídos. Esperamos nós que geograficamente distribuídos, né? Para manter essa descentralização verdadeira. Mas eles são servidores. Não era assim quando a blockchain foi idealizada, e a primeira blockchain, a gente chama da mãe das blockchains, foi o Bitcoin, né? Invenção do ou da ou deles, que a gente não sabe quem é essa entidade, chamado Satoshi Nakamoto. Então, a gente não sabe bem quem é essa entidade, mas quando isso foi concebido, a blockchain, esse sonho era que você e eu conseguíssemos rodar esse programa, né, no nosso computador, no nosso laptop e tudo bem. A verdade é que isso não acontece, né? O poder computacional hoje empregado para validação das transações, para criação de novos blocos, ele é tão grande e ficou tão profissional que indivíduos com máquinas normais já não são... já não vale a pena. Já não vale a pena. A ideia é essa. Existem várias blockchains, como eu falei, o Bitcoin foi a mãe deles, mas existem várias. E as blockchains têm cada uma o seu método de consenso, umas compartilham o mesmo método, outros não, mas isso é papo para outro vídeo. Então, quando a gente fala de nós, esses participantes da rede, a gente está falando de servidores. Tá? Então, são servidores que rodam um programa de computador, lá um script, e dentro desse script você vai ter várias funções. É um programa, assim, como você e eu somos desenvolvedores, os desenvolvedores que criaram essa blockchain desenvolveram um programa que permite com que esses servidores consigam, de maneira descentralizada, né, se comunicar e validarem as coisas. Então, é isso que o nó faz. Se extrair aqui o suco, é isso que ele faz. Ele valida transações, né, ele valida blocos e ele atinge consenso. É isso. E o consenso ele é atingido quando mais do que 51% dos participantes dessa rede concordam em alguma coisa, concordam que algo é verdadeiro. Então, aqui nessa nossa imagem, a gente vê que a gente tem aqui 8 participantes nessa rede hipotética, né? E esses 8 participantes, cada um deles tem uma cópia da Ledger, ou seja, aquela estrutura de dados que armazena todas as transações, todos eles têm essa cópia da Ledger. A gente está aqui falando, também não vou entrar no detalhe do que é um full node, do que é um light node, não vou entrar nesse detalhe agora, para isso dá um vídeo só. Se a gente for falar só de node, a gente consegue fazer um vídeo só falando disso. Mas esses caras estão distribuídos nessa nossa rede hipotética aqui, 8 participantes da rede, cada um com a sua cópia da Ledger, e aí a missão deles, né, eles têm que se comunicar entre eles e alcançar consenso quando validando informações das transações. Então, toda vez que uma transação é jogada na rede, eu vou já falar disso, existe um broadcast dessa informação. Então, eles validam individualmente a transação e depois atingem consenso. Eles dão a resposta deles. Olha, eu acho que isso é verdadeiro. Aí o outro diz, eu também acho, eu também acho, eu também acho. Se a maioria diz que acha, ela é verdadeira. A mesma coisa para o bloco.
quando o bloco ele é eleito para ser inserido na blockchain, há que haver um consenso antes desse bloco ser literalmente inserido na ledger, né? Na estrutura de dados. Então, isso é a blockchain, e o método de consenso, no seu conceito, ele é isso. É quando a maioria dos participantes da rede convergem na aceitação de uma transação, de um bloco, enfim, eles decidem que aquilo é verdadeiro. E aí a gente já falou de transação, a gente está falando aqui um pouco de consenso, então vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nisso. Quando um usuário, quando você e eu fazemos uma transação, submetemos uma transação na blockchain, você vai lá na tua MetaMask, ou você vai numa exchange. Exchange não é um bom exemplo, porque as exchanges elas não vão na blockchain diretamente, né, o tempo todo. Para outro vídeo também a gente pode falar só de exchange. Mas vamos pegar aqui o conceito então da MetaMask. Quando você submete, você quer enviar dinheiro, o Ether para mim ou eu para você. Quando isso acontece, essa transação ela sofre um broadcast na blockchain, e todos os participantes, né, que assumem esse papel de validadores recebem essa transação. Quando eles recebem essa transação ela entra numa estrutura chamada mempool, ou uma abreviação para memory pool, que nada mais é que uma estrutura temporária onde transações não confirmadas residem. E ela é temporária por quê? Porque ela tem um papel de permitir que o validador, né, que esse nó participante, ele ordene as informações, as transações, da maneira que ele quer. Então, o que acontece aqui? Esses quatro esses quatro participantes, eles recebem a mesma transação, ok? Eles receberam a transação. Só que, dependendo de cada um deles, eles podem ordenar de maneira diferente, porque o que define que uma transação vai entrar no bloco do minerador A, mas não vai entrar no bloco do minerador B? Existe uma série de atributos, pequenos atributos, que são feitos para que os mineradores escolham as transações, mas a principal delas, a que você vai mais ouvir, é a quantidade de FII que a transação carrega. E o que é esse FII? Quando eu transfiro $10 da minha carteira MetaMask, por exemplo, usar a MetaMask que é mais comum, mas tem várias. Então, quando eu transfiro da minha carteira para a carteira de uma outra pessoa, esses $10, eles não vão chegar $10 do outro lado. Eu tenho que pagar um FII para transacionar, para usar essa rede. E quando eu vou submeter minha transação, eu sei qual é esse custo. Se a gente estiver falando, por exemplo, da Ethereum, você consegue ver lá o custo do gas da ocasião, o máximo volume de gas que você está disposto a pagar por aquela transação, etc, etc. Então, eu sei quanto é que vai me custar usar essa infraestrutura chamada blockchain, quando eu vou transacionar. Quando eu escolho, né, esse volume de FII que eu quero pagar, eu posso estar escolhendo mais ou menos do que uma outra pessoa que está transacionando na mesma rede. Então, quando os mineradores vão escolher quais transações eles vão incluir no bloco deles, eles já avaliam quem é que está pagando mais. A verdade é essa, quem paga mais aqui para mim? Então, eles vão olhar as transações que estão pagando mais e vão ordenando ela, sobre vários aspectos, mas esse é o principal deles. Por quê? Porque parte da remuneração que o minerador tem vem da quantidade de FIIs que o bloco que ele criou agrupa. Então, se eu sou um minerador, estou construindo meu bloco localmente, imagina que meu bloco ele vai me gerar $100, aqui um exemplo hipotético, e eu poderia ordenar as transações de uma outra maneira, e esse mesmo bloco, com transações diferentes, iria me gerar $200, eu vou criar blocos que me geram mais dinheiro, porque esses $200 de FII vêm para o meu bolso, como minerador, mas eles só virão se o meu bloco entrar. Então, isso é um outro mecanismo de ajuste, porque senão todo mundo ia querer só botar as transações que pagam mais e estava tudo bem. Então, assim, existe um ajuste aqui que eu não recebo as transações que eu cunho no meu bloco se o meu bloco não entrar na blockchain, ok? Então, quando a transação chega, ela vem para a mempool. A mempool é essa área temporária de ordenação de transações. Eu, como minerador, como participante da rede, vou fazer a minha ordenação, o que faz sentido para mim. E aí vou cunhar, né, vou criar esse bloco, vou fechar esse bloco localmente. Eu ainda estou dentro do meu servidor. Quando eu termino de fechar, e cada bloco aqui tem, dependendo da blockchain, os blocos têm tamanho infinitos, né, e tempo para serem inseridos na blockchain, o que acontece é que eu entro numa competição depois que eu fecho o meu bloco. Porque o fechar do meu bloco localmente não me garante que sou eu que vou colocar o bloco na blockchain. Então,
pegando esse exemplo hipotético, eu tenho 4 mineradores, 4 participantes da minha rede. Essas transações já foram validadas, ou seja, quem está transferindo do ponto A para o ponto B é realmente o detentor do asset, então tem saldo, vamos dizer assim, para mandar do ponto A para o ponto B, então validaram a transação, essa validação atingiu um consenso, essa transação entrou na mempool, todos esses 4 participantes aqui da nossa rede hipotética ordenaram, cada um do seu jeito, o seu bloco, fecharam. Ok, e agora? Então agora eles entram numa competição de trabalho, né? O que você já ouviu falar provavelmente, que chama Proof of Work, ou prova de trabalho. O que é essa prova de trabalho? Essa prova de trabalho é um algoritmo, né, um problema matemático que acontece em blockchains que trabalham com Proof of Work, que os participantes da rede têm que resolver para serem elegíveis a colocar o seu bloco na blockchain. Então, nesse momento aqui na nossa rede, a gente tem 4 blocos prontos para entrarem na blockchain. Só que só um deles vai entrar, porque só quem vence essa competição ganha o direito de inserir esse bloco na blockchain. E aí o que acontece é que eles começam, cada um com o seu poder computacional, por isso que a gente falou sobre não dá mais para fazer com laptop e essas coisas. Então, cada um deles vai usar o seu poder computacional para resolver o problema. E esse problema ele é tentativa e erro. Imagina que ele é aquele cubo mágico, como se fosse um cubo mágico, né? Então, cada um deles está ali tentando resolver. O nosso nó segundo aqui resolveu. Não basta ele também só resolver e colocar o bloco dele na blockchain. Ele resolveu e ele agora vai mandar esse resultado para serem validados por todos os outros participantes. Então, ele resolveu, é aquela coisa do ganhou, mas não levou. Então, ele resolveu o problema, só que ele agora tem que achar consenso. Os outros participantes têm que dizer, olha, realmente o resultado está correto, pode inserir o teu bloco na blockchain. E aí ele ganha o direito, ele pega o bloco que ele tem, né, e esse bloco ele é inserido nessa estrutura de dados, e aí todos os outros blocos, todos os outros participantes atualizam, né, essa informação localmente. O que pode se passar pela cabeça quando a gente fala assim, pô, mas isso deve levar um tempo do caramba, né? Porque, caramba, todo mundo criando bloco, depois, imagina, aqui a gente está falando de uma rede hipotética de 4 blocos, mas, enfim, Bitcoin, Ethereum e outras tantas já tem vários participantes. Então, como é que isso se dá de maneira tão rápida? Isso se dá de maneira tão rápida porque a blockchain, no seu core, ela usa de 2 premissas que vão nortear bastante coisa que bastante da arquitetura da blockchain, que é a criptografia baseada no SHA-256, que é um algoritmo de criptografia que foi eleito quando as blockchains foram desenhadas, né, foram criadas, e existe uma estrutura de dados chamada Merkle Tree. A Merkle Tree, deixa eu pular aqui que você vai entender. O Merkle Tree, ele é basicamente uma estrutura que agrupa informações, hash de informações, né? Então, informações criptografadas em pares, até que você tenha um único número, você tem um único hash para ser validado. Então, o que acontece aqui nesse nosso diagrama é que eu tenho uma informação crua, né, nesse data nodes aqui, obviamente, né, uma estrutura muito pequena para a gente conseguir entender o conceito. E aí eu crio hashes, né, eu criptografo essa informação e aí dessa informação surge um hash para mim. Depois que eu tenho esses hashes, né, que seriam as folhas dessa minha árvore, eu começo a agrupá-las de 2 em 2 até chegar na minha raiz. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem 4 camadas. Obviamente que isso não é a realidade, né? A gente tem essa árvore é muito maior na realidade do dia a dia. Mas o conceito eu agrupo informações baseadas no hash de cada uma delas em pares, até que eu tenha um único hash que representa a minha estrutura de dados inteira. Por que isso é interessante? Porque depois, quando eu for validar uma informação, seja ela qual for, eu não preciso passar por toda a estrutura da árvore. Eu não preciso descer até o nível do data node aqui, por exemplo. Basta que eu valide o root dessa árvore, né, a raiz dessa árvore, que eu automaticamente estou validando toda a estrutura dependente, né, da árvore. E o que acontece é que quando a gente trabalha com hashes, e vocês vão ver isso na questão da inserção do bloco, se eu altero qualquer um dessas minhas informações aqui, o hash se altera e o hash resultante também se altera, né? Então, se eu altero aqui, por exemplo, o data 4, esse hash 4 já não vai ser hash 4, vai ser hash 4b, por exemplo, que também vai me gerar uma alteração no hash 3, 4 aqui em cima, nos galhos.
Então, vai ser 34B, e no final, a minha root vai ser uma root diferente. Então, isso dá um poder de segurança na informação, no armazenamento da informação grande, da mesma maneira que existe uma metodologia muito rápida para teste, para você validar se aquela informação é verdadeira, se foi alterada, se não foi alterada. Então, isso em suma, o que é o Merkle Tree. Vocês também vão ouvir falar muito disso em toda a literatura que vocês forem procurar sobre blockchain, mas o conceito é esse: é uma árvore de dados, né, uma estrutura de dados que agrupa os seus dados em pares, né, criando hashes deles, até que você tenha um único hash que representa toda a estrutura, ok? Então, como é que isso funciona, né? Como é que isso funciona aqui na blockchain? Vamos começar aqui pelo lado direito dessa imagem, onde eu tenho o bloco 0, o bloco 1, o bloco 2, conectados um ao outro. Lembra que eu falei que a blockchain nada mais é que uma chain de blocos, né? Uma corrente de blocos. E esses blocos eles têm que estar presos uns nos outros. Como é que eles se prendem, né? Dentro do bloco, que aqui você pode ver na sua esquerda a estrutura mais detalhada da sua meta-informação, do seu metadado, a gente tem várias informações, mas a informação que é extremamente importante aqui para essa conectividade da chain é o parent hash. Por quê? O parent hash é eu apontar o meu bloco para o bloco anterior. Então, eu conecto um bloco no outro através do seu hash. E, como eu falei agora no exemplo do Merkle Tree, se eu altero alguma coisa pela qual esse hash foi gerado, o hash resultante se altera. Então, eu quebro essa corrente. Quando a gente falou de bloco, o que acontece quando um participante da rede ele fecha um bloco? Quando a gente fala fechou um bloco, ele cria um hash sobre aquele bloco. Aquele bloco ele é um bloco cheio de transações, imaginando, vamos pegar aqui, é uma caixa com 1000 transações. Cada transação dessa é um hash. Então, eu tenho 1000 hashes ali dentro dessa caixa, e aí, quando eu fecho essa caixa, eu tenho que criar um hash único para a caixa inteira. Tá? Esse hash ele é baseado nas transações. Então, eu vou pegar esses 1000 caras, vou criar aquela estrutura de dados agrupando hashes, até que eu tenha um único hash, que é o hash que vai ser usado na caixa. Então, se algum ator malicioso tentar alterar uma transação dessas 1000 dentro do bloco, e ele altera, imagina que eu quero dizer que ao invés de eu receber 10 bitcoins, eu recebi 1000 bitcoins, essa alteração altera o hash. E se eu altero o hash, eu altero toda aquela estrutura para cima, invalidando o hash da caixa, do bloco. E isso, obviamente, faz com que, se eu tenho blocos acima desse que foi alterado, eu estou apontando para um hash que vai estar invalidado. Por isso, é tão difícil de você alterar informações na blockchain, né? Difícil, né? Ele foi feito para ser imutável, né? Essa imutabilidade vem daí. E essa conectividade através dos hashes permite que, ainda que uma alteração mínima seja tentada, isso impacta em toda a estrutura posterior. E a gente vê também que quanto mais blocos tem sobre, enfim, imaginando aqui que eu coloquei a minha transação no bloco 5, né? Quantos mais blocos eu tenho sobre o bloco 5, então já entrou um bloco 6, já entrou um bloco 7, já entrou um bloco 8, essa minha transação, esse bloco, ele fica cada vez mais difícil de ser manipulado, de ser hackeado. Porque são as confirmações, né? Aquilo que você vê quando você faz a transação que fala assim, 0 confirmações, 1 confirmação, 2 confirmações. Então, isso são confirmações que acontecem posterior à tua transação. Então, aqui desse lado, a gente tem uma visão mais diagramal aqui do bloco. Não vou entrar em cada um desses detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas você pode ver que você tem o parent hash, que é essa referência para o hash do bloco anterior. Você tem o nonce, que é um número único do bloco. Timestamp autoexplicativo, então você tem o nível de dificuldade que aquele bloco foi gerado. Isso é importante, né? Frisar, o nível de dificuldade do bloco ele é ajustado consoante a capacidade computacional da rede. Para tudo. O que é isso, Jonathan? Então, a rede, vou pegar o exemplo do Bitcoin, ele cria blocos na blockchain a cada 10 minutos, mais minuto, menos minuto, mas a média é essa, 10 minutos. E o que acontece? Esse intervalo, ele foi criado para ser mantido, né? Para você manter essa consistência média de 10 minutos. Só que se você tem maior poder computacional na rede, significa que, se eu não alterar a dificuldade, aquele problema, aquele puzzle, vai ser resolvido muito rápido. E se ele for resolvido muito rápido, os blocos começam a entrar muito rápido na rede. Então,
existe uma métrica, que é essa dificuldade, que ela se autoajusta na rede baseada no poder computacional. Então, se eu tenho mais participantes da rede, eles estão colocando à disposição da rede mais poder computacional, eu tenho que aumentar a dificuldade daquele puzzle. Então, fazendo uma analogia aqui do cubo mágico, ao invés de eu ter um cubo mágico daqueles de, enfim, 8 posições, eu vou ter uma de 16 posições, eu vou ter uma de 24 posições. Eu vou aumentando a dificuldade desse problema consoante a quantidade de participantes que eu tenho na rede. Se eu tenho poucos participantes, esse problema ele tem que ser ajustado também para menos. Então, eu tenho menos poder computacional, então eu vou entregar um problema mais fácil para ser resolvido, porque eu preciso manter essa média de, enfim, entregar um bloco a cada 10 minutos na rede do Bitcoin como exemplo. Tá? Então, esse nível de dificuldade é um conceito bem interessante que você também vai ouvir falar. E um outro conceito aqui do bloco que eu quero chamar a atenção é o conceito do beneficiário. Na transação, vocês vão ver que a gente tem quem inicia a transação e você tem o receptor, né, o to, para quem a gente está enviando. Aqui no bloco, esse beneficiário, ele é o minerador, ele é o participante da rede que foi responsável por cunhar esse bloco e entregar ele na blockchain. Então, esse cara resolveu o problema, fez todo o trabalho dele, entregou e esse bloco entrou no blockchain. O cara que vai receber o reward desse trabalho é o beneficiário. Né? É o cara que está ali. E esse beneficiário é um address do minerador que fez o trabalho todo. Então, isso é importante a gente frisar aqui. Esses conceitos, os outros eu não vou entrar muito, porque senão a gente vai passar, a gente já está com meia hora de vídeo. Então, aqui na parte mais granular, e aí eu tenho mais um slide para fechar essa parte de blockchain. Então, na parte mais granular da blockchain, você tem a transação, né? O início de tudo. Eu comecei do mais denso para o mais simples. Uma transação nada mais é que a transferência de um asset de um ponto A para um ponto B. Né? Isso acontece no mundo real, então quando eu vou transacionar, eu vou comprar pão na padaria, eu estou fazendo uma transação. Eu estou entregando dinheiro para o padeiro e o padeiro está me entregando pão. Né? Então a gente acabou de transacionar dinheiro em troca de pão. Na blockchain não é diferente. Uma transação é quando eu transfiro um asset do ponto A para o ponto B. Então, nesse caso aqui, o Bob está enviando $10, a Alice está entregando $10, por exemplo, para o Bob. E eu também não vou entrar aqui nas diferenças, isso vai ser tratado num outro vídeo, mas dependendo da metodologia que a blockchain implementa, essa transação ela é rastreada de maneira diferente. Então, a Ethereum, por exemplo, a Celo, a Solana trabalha com o account-based, é uma pegada diferente, né? Um método diferente para rastrear a transação. E, por exemplo, o Cardano, o próprio Bitcoin, trabalha com outro método chamado UXTO, okay? Que é, tentando fazer uma tradução literal, transações não gastas, mas o conceito é melhor do que a tradução. Enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas uma transação é a transferência de um ponto A para um ponto B, e aqui eu tenho alguns metadados, algumas meta-informações para referência. Então, aqui no carinha, aqui, né, nesse exemplo, nesse ícone da pessoa, a gente tem as meta-informações que você vai encontrar em transações. Então, se você for lá no Explorer de qualquer blockchain, é isso aqui que você vai ver. Então, você vai ver o nonce daquela conta, você vai ver o balanço daquela conta. Se você clicar lá, você consegue ver a quantidade de asset, seja ele qual for que aquela conta tem. Você tem o storage root, se você está trabalhando, por exemplo, com contratos inteligentes, enfim. E você tem o code hash. E aí você pode se perguntar, mas se eu consigo ver, por exemplo, o balanço de todas as contas, onde é que está a privacidade? A privacidade não está na informação que está na blockchain. Essa informação ela é pública, você consegue ir, você vai conseguir ver o balanço de qualquer conta. Você pode pegar ali qualquer carteira, você vai ver quantos bitcoins tem, quantos ethereums tem, quanto uma moeda que seja. A questão aqui é que você não sabe quem é o dono desse asset, né? Por quê? Porque a gente não tem atribuição de nome, e-mail, localização. A blockchain não se preocupa com isso, né? Então, quando você vê ali, você vê que a carteira XYZ tem, imagina, a dinheiro de hoje, vamos dizer, tem 1 milhão de bitcoins. Mas você não sabe quem é o dono dessa carteira, você não sabe onde é que essa carteira está geograficamente no mundo. Então, a privacidade está aí, ok? E, obviamente, que o armazenamento de uma série de informações ela é criptografada na blockchain, mas quando você... Esse tipo de informações que a gente está citando aqui, elas são públicas, você pode ir lá e ver. E é assim que o Explorer consegue te dizer que tipo de informação está lá, e que tantas outras ferramentas de análise on-chain conseguem extrair essa informação, que a gente já vai falar na parte de integração. E falando da transação, a gente tem também o nonce, que é esse identificador único aqui,
Você tem o gas price, o gas limit, o to, que eu falei, que é para quem vai, né, o destino dessa transação. Você tem o valor no asset que você está transacionando. Vamos pegar aqui o exemplo como o Ethereum. Então, você tem o Ether. E você tem alguns tipos de dados, funções que você pode colocar, dados arbitrados. Desculpa. E se você estiver trabalhando, se essa transação for resultante de um contrato inteligente, você pode estar... O contrato inteligente mora aqui dentro. Deixa eu chamar a atenção aqui para o gas price e o gas limit, porque eu acho que são os atributos que talvez sejam novos, né, que você bata o olho aqui e não consiga entender. Associando com o mundo real, o gas price seria o preço do litro da gasolina. Então, quando você vai num posto de gasolina, numa bomba gasolineira, como a gente chama aqui em Portugal, você tem o preço unitário do litro. Você sabe lá que o litro da gasolina vai te custar 1,70 euros. E o gas limit é a quantidade que você quer colocar no seu veículo. Então, eu sei que a unidade custa 1,70, mas eu quero colocar 20. Então, é basicamente essa analogia que eu quero fazer. O gas price é o preço unitário naquele momento que a rede está cobrando para transacionar. Então, olha, o FII agora são 10 centavos, imagina. E o gas limit é a quantidade que eu estou disposto a pagar por essa transação. Tá? Então, basicamente, é isso. E, para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui um diagrama de como é que seria, tecnicamente, um nó. Né? Então, quando a gente fala de um nó, de um participante na rede, a gente sempre fica com esse... Mas o que é, né? Eu poderia rodar no meu computador, mas não posso mais. O que é isso? Então, aqui eu peguei um exemplo de um servidor Linux, um full node, e usando, por exemplo, o Docker Compose, que hoje, eu diria que toda blockchain já fornece o software, né, para você rodar um nó, para você ser um participante da rede já encapsulado, por exemplo, num Docker que você pode só subir e fazer o trabalho de participar na rede. Né? Eu digo só porque existem adaptações que podem ser feitas. E aqui nesse caso, você está vendo que você tem que ser alguém nessa rede, né, antes de qualquer coisa. Então, você tem que ter sua chave, você tem que ter uma conta, você tem que ter um address nessa rede. Pegando aqui o exemplo do Ethereum, por exemplo. E aí você vai usar dessa chave para você criar o seu validador e inserir esse software, esse programa dentro da rede. Porque ele em si ele é só uma série de códigos que estão ali para validar transações, como a gente vê aqui dentro, estão ali para fazer consenso, para validar blocos, para fazer o cunho do próprio bloco. Então, você tem uma série de atividades que acontecem, né, de maneira dentro desse software, mas nada disso se conecta na rede se você não tiver a sua chave, né, privada, para habilitar esse cara a trabalhar. Então, você precisa plugar esse cara dentro da rede e esse cara ele é plugado através do teu endereço. Na rede da Ethereum, eu acho que eles se falam se eu não me engano, pela 30303, uns com os outros, mas quando a gente fala de participantes da rede, quando a gente fala de mineradores validadores, em resumo é isso aqui, é um servidor, né, que pode rodar qualquer sistema operacional, mas aqui no exemplo, e o mais comum é servidores baseados em Linux, e esses caras basicamente estão fazendo aquele trabalho todo que a gente falou de criação do bloco, de validação da transação, etc, etc. Ok? Então, isso faz com que a gente feche a parte de blockchain e a gente tem 36 minutos só falando de blockchain. Ok, então falando um pouco dessa camada aqui da integração, todo dado que acontece na blockchain a gente chama de on-chain, né? Um bloco que ele mora ali na blockchain e tem toda a sua estrutura de dados respeitando o que a blockchain determina. Só que isso cria um silo, né? Isso cria uma ilha de informação que, se não integrada com o mundo exterior, com agentes exteriores, ela cumpre o seu papel, mas não ajuda muito mais do que isso. E aí, quando a gente tem essa camada de integração, a gente tem uma camada que extrai os dados de dentro da blockchain, né, e oferece esses dados para entidades externas. Então, eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Se você tem, por exemplo, um Kafka escutando na blockchain ali determinados eventos e criando um stream de dado, enfim, para ser consumido por uma outra entidade qualquer. Então, você tem softwares, e aqui a gente já não está falando mais de softwares descentralizados na sua essência, embora essa camada também deveria estar descentralizada para respeitar aquilo que eu falei no início. Mas aqui você vê softwares de mercado, você pode ter uma série de informações aqui, uma série de APIs consumindo o dado on-chain,
transformando, agrupando, indexando esse dado para depois ele ser consumido de maneira mais fácil, né? Não é muito fácil você trabalhar com dados da blockchain, e a maioria das arquiteturas que vocês vão ver, arquiteturas da blockchain, vocês vão ver que existem sempre um indexador, sabe? Uma estrutura de graph sobre a blockchain para fazer com que os dados que são gerados na blockchain sejam de fácil acesso quando forem necessário. Parênteses feito, um exemplo atual, se eu não me engano, a Ethereum, ela hoje, a sua ledger deve estar ali próximo dos 9, 10 teras de informação, e o Bitcoin está ali na casa dos seus 500 gigas e tal. Então, essa informação ela tem que estar indexada, tem que estar organizada, de maneira a ela poder ser consumida. Então, essa camada de integração é a camada responsável por fazer esse tipo de trabalho. E aí, sobre essa camada de integração, eu vou pegar um exemplo aqui que vocês também já devem ter ouvido falar. A gente tem os Oracles, né? O Oracle não é aquela empresa famosa do banco de dados, né? Oracle, na sua tradução literal, é um oráculo, né? É um cara que vê tudo, né? E aí aqui, a mais famosa delas, vocês também vão associar o nome, é a Chainlink, mas existem várias outras, dependendo do ecossistema que você se encaixa. E o Oracle, nada mais é o que a Chainlink faz, ela traz informações do mundo, né, do off-chain, para dentro da blockchain. Então, o que ele faz? Ele tem agentes descentralizados, também deveria ser assim, nem sempre é uma verdade, mas eles têm, o Oracle, o papel dele é construir uma rede de informações externas de maneira descentralizada, validada, e depois mandar essas informações para dentro da blockchain, para que as blockchains, com base nessas informações que não moram dentro dela, consigam tomar decisões. Então, imagina que eu tenho um contrato inteligente de uma seguradora, onde eu decido se eu pago ou não pago um prêmio de uma pólice com base numa inundação. Então, esse meu cliente ele fez um seguro contra inundações. E ele agora pela aplicação lá que a gente criou, ele acabou de solicitar o pedido de resgate. Ele, olha, eu quero porque eu sofri uma inundação. A blockchain, né, esse contrato inteligente, ele não tem como saber se existiu uma inundação naquela localização geográfica que o cliente está. Mas o mundo sabe, então eu consigo, esse Oracle, ele consegue extrair essa informação de maneira descentralizada, validar, né? Então não basta um ator só, ele tem que ter um consenso também nesse sentido. E aí, se essa informação alcança consenso, essa informação é enviada para esse contrato inteligente, e aí o contrato inteligente tem uma informação off-chain para tomar uma decisão on-chain. Então ele sabe, ok, então eu recebi uma informação do mundo real que existiu uma inundação, enfim, em Lisboa. E esse cara é de Lisboa, então realmente faz sentido, eu vou para o próximo passo. Então, oracles são agentes externos à blockchain que enviam dados off-chain para a blockchain. Não nos confunde muito com blockchain, off-chain. Eu nem falei de sidechain, mas é muita chain, né? Então, mas é isso, ok? E a Chainlink, se vocês ouvirem isso, é a maior delas. Avançando aqui e já caminhando para o final, a gente tem essa camada, chamada uma camada lógica, né, dos nossos contratos inteligentes. E apesar dos contratos inteligentes, né, você ouviu falar muito de smart contract e tal, ele não tem nada de inteligente. E pegando uma analogia passada, né, de arquitetura de sistemas anterior, eu vou comparar o contrato inteligente sob duas óticas, né? Porque o contrato inteligente ele é armazenado na blockchain. Qual é o atributo especial, né, de um contrato inteligente? Ele é armazenado dentro da blockchain. Então, depois que você cria, você gera uma transação e ele vira um hashzinho lá dentro também. O código está lá, mas ele vira essa estrutura de dados que a gente já viu na transação. Isso é o especial que acontece nele. Então, se eu for comparar, eu diria que, para quem é DBA, para quem vem da área de banco de dados, como eu vim, ele seria um storage procedure. Tá? Ele é um procedimento, ele é uma sequência lógica de código armazenado dentro da blockchain. Tá? Fazendo uma comparação só para trazer a ideia na sua cabeça. E se eu puder comparar, fazer sobre a ótica do desenvolvedor, enfim, do desenvolvedor Java, JavaScript, o que seja, um contrato inteligente ele é uma classe. Okay? Ele é uma classe. Então, vocês vão ver isso aqui melhor. Então, ele é uma estrutura de código, né, simples, obviamente respeitando as nuances do seu ecossistema. Então, se na Ethereum ou em blockchains que são compatíveis com a Ethereum, com o IVM,
Você vai estar desenvolvendo com Solidity ou com Viper e respeitando as regras de desenvolvimento desse. Se você estiver desenvolvendo para Cardano, você vai estar usando Plutus ou vai estar usando Haskell. Se você estiver desenvolvendo para Solana, você vai estar desenvolvendo em Rust. Mas, no final, eles são classes, tá? Eles são classes de código que vão ter os seus métodos, respeitando a visibilidade de cada método, a hierarquia de cada método e etc. Então, aqui eu trago um exemplo muito simples que você pode ver no Remix. Remix é uma ideia da rede Ethereum, que você pode ir lá construir o teu... É web, gratuito, então você vai lá, começa a brincar de desenhar contrato inteligente. Então você pode ver aqui que ele é uma classe, né? A gente chama ele se inicia pela palavra reservada contract, e aí você consegue criar eventos, criar modifiers, criar o teu construtor, as suas funções, etc. Mais uma vez, ele tem especificidades de um contrato inteligente. Mas o conceito, se você trouxer o conceito para sua cabeça para quebrar essa barreira do o que é esse bicho chamado contrato inteligente, pensa nele como uma classe. É uma classe com as especificidades da rede que você vai interagir. Ok? Caminhando para o fim. Então, a gente tem aqui na última camada, essa camada mais alta, é a interface. É a interface que você e eu interagimos, seja a MetaMask, como o wallet, por exemplo. Você pode estar dentro, de repente, de uma SushiSwap, enfim, qualquer que seja a swap que você esteja, você vai estar trabalhando ali com produtos financeiros, com DeFi, mas na prática é a interface, é o front-end. Vou chamar aqui, ele é o front-end. Tá? E aqui você tem uma variação grande de front-ends hoje explorando os dados armazenados na blockchain. Então, você tem DeFi, que seriam as finanças descentralizadas, você tem as DEXs, que seriam as exchanges descentralizadas, por onde você consegue comprar e vender suas moedas, né, suas coins. Você tem marketplaces, por exemplo, muitos marketplaces hoje são muito populares por causa das NFTs. Wallets, produtos de segurança, né, de insurance, e gaming, ok? E aí eu queria fazer um adendo aqui, que eu já vou para o outro slide, complementando com as linguagens de programação, é que se você é um desenvolvedor front-end, você já estaria pronto para mergulhar de cabeça nesse mundo chamado desenvolvimento de Web3, tá? Por quê? Porque basta olhar todos os projetos que estão ali com vaga aberta, e não são poucos, eles pedem as coisas que vocês já trabalham. PHP, qualquer framework JavaScript, seja React, Angular, Vue, enfim, uma infinidade de frameworks front-end que a gente já trabalha no dia a dia, mas que, obviamente, você tem que entender esse conceito que a gente está falando aqui. Você tem que entender o que é um bloco, o que é uma transação, o que é uma assinatura de transação, o que é imutabilidade. Você tem que entender os conceitos, porque você vai estar trabalhando com isso. E você vai depois ter que ter um esforço de aprender a SDK do ecossistema que você vai interagir. Então, se você for trabalhar com Ethereum, por exemplo, você vai interagir através de um SDK. Se você for trabalhar com Solana, você vai trabalhando sobre um outro SDK. Então, dependendo da rede que você escolher trabalhar, que você vai aplicar para a vaga, eu diria que o grande desafio é você aprender esse SDK, se tornar, sabe, master nesse quesito, porque muito do conhecimento que você já tem é totalmente transferível para o desenvolvimento no ecossistema blockchain, ok? Então, fazendo aqui um paralelo, é como se você fosse trabalhar interagir com o Stripe. Você não sabe tudo que a empresa Stripe implementa como fluxo de pagamento, mas você sabe que para interagir o seu e-commerce, você tem que aprender como é que funciona a SDK da Stripe, você tem que aprender como é que você manda pagamento para dentro, como é que você confirma, como é que você pega invoice. Então, basicamente, você estuda a SDK do Stripe, mas você não consegue entender no seu detalhe o que está acontecendo por trás. Na blockchain, se você quiser começar por aí, é exatamente isso. Você tem o seu conhecimento de front-ender, você vai trabalhar sobre uma SDK que você tem que, mais uma vez, se tornar mestre disso, né? Porque é a diferença. E aí você vai entendendo aos poucos o que acontece na blockchain, apesar da gente já ter coberto boa parte dos conceitos aqui. E por último, essas são as linguagens de programação mais utilizadas, e eu peguei aqui só 4 blockchains, mas quando a gente fala, por exemplo, do Ethereum, existe uma variação grande de blockchains que são compatíveis com o Ethereum, então isso também se aplica para elas.
Hoje, o Solidity é a linguagem mais popular para a criação de contratos inteligentes, disparado, mas, mais uma vez, se você for desenvolver alguma coisa para Solana, você vai usar Rust. Se você for desenvolver para Cardano, você vai usar Haskell, Plutus ou Marlowe, que é uma linguagem mais orientada a domínio. E você, se for trabalhar com alguma coisa no Bitcoin, você vai estar trabalhando maioritariamente com C++. Essas blockchains, cada uma delas, como eu falei, tem o seu método de consenso. Então, você tem o Proof of Stake na Cardano e na Solana, com a Solana tendo uma melhoria chamada Proof of History. Na Ethereum, a Ethereum ainda funciona com Proof of Work e está evoluindo no Ethereum 2.0 para o Proof of Stake, e o Bitcoin continua com o Proof of Work. Então, você tem aqui 4 sabores para você, como desenvolvedor, olhar. Se você quiser trabalhar com desenvolvimento de contratos inteligentes, eu diria que é para cá, para as linguagens Haskell, Rust, Solidity, que você tem que olhar, C++, enfim, no caso do Bitcoin não existe contrato inteligente na camada do Bitcoin, né? A gente não está falando de Layer 2 e tal, mas são essas linguagens que você teria que masterizar, masterizar, eu estou tentando traduzir o termo, né? Mas que você teria que se tornar fera para conseguir ir para essa linha de desenvolvimento de contratos. Se você quiser trabalhar com front-end ou back-end para a blockchain, e aí você pode usar uma infinidade de linguagens como JavaScript, PHP, Go, Python, enfim, Java. Se você for trabalhando com alguma dApp que é nativa em telefone, por exemplo, e que existem várias, né? Toda wallet que você mexe aí foi desenvolvida para telefone, ou ele usou React Native, ou usou Flutter, ou usou nativo, Kotlin ou Swift. Então, essas linguagens, se você já é desenvolvedor, mais uma vez, foca no ecossistema que você quer abordar e procura a SDK desses caras. Vocês vão ver muito projeto, por exemplo, baseado na rede da Ethereum, que usa o Ethers.js ou Web3.js. Então, vocês podem olhar para esses SDKs e ver que tem muita coisa exposta ali, ok? Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se você ficou até aqui durante esses 50 minutos ouvindo esse cara chato falar de blockchain para vocês, meu muito obrigado. Esse já era um desejo que eu tinha há muito tempo de começar a compartilhar conteúdo sobre blockchain, especialmente no idioma português, porque existe um mundo de informações espalhados na internet, mas a maior parte deles está em inglês. E, como eu falei, são espalhados. Eu queria trazer uma coisa mais focada para quem está pensando fazer essa migração de desenvolvedor Web 2 para Web 3. Espero que eu tenha atingido esse objetivo. Se você quiser me seguir, seja no Twitter ou seja no Instagram, estão aqui os meus links, né? Você pode ir lá no Twitter e me seguir, eu agradeço. No Instagram eu também posto bastante coisa. Então, se você quiser me seguir em uma dessas redes, fica aqui já o meu muito obrigado. Compartilha esse vídeo para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Dá um like também para eu também sentir um pouco do feedback de vocês. Tem algum assunto que vocês queiram que seja mais explorado, mais a fundo. Tem muita coisa que eu falei aqui que dá para ir muito mais fundo. Então, eu vou esperar o feedback de vocês e tentar entender para onde é que vocês querem que eu leve essa matéria. Mas é importante, comenta, critica, sabe? Dê o feedback, porque eu daqui não consigo perceber muito o que acontece. Ok? Então, meu obrigado para vocês, mais uma vez. Espero que eu tenha atingido o objetivo de te ensinar, de te dar um norte, de clarear um pouco a ideia se você está tentando vir para o mundo de desenvolvimento Web3. Eu sou super aberto, então se você... Minha DM no Twitter está sempre aberta, minha DM no Instagram está sempre aberta. Coloquem suas dúvidas, suas sugestões, e eu vou tentar de coração sanar todas elas, aprender o que eu não sei para poder ensinar, e vamos junto nessa jornada, porque o Web3 tem muita oportunidade. Se você é desenvolvedor, eu diria que 2022 é o melhor ano para você entrar na blockchain. Ok? Fica com Deus e até uma próxima, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.